beleza? Aqui quem fala é o Pedro Lucas. Eu vivi 2 anos no Canadá, para quem não me conhece, e decidi... Já voltei pro Brasil, mas eu decidi fazer um canal no YouTube. Então, se você tiver interesse em viagem, você quiser, por algum acaso, ou saber sobre as coisas que eu fiz no Canadá, ou receber dicas ou vídeos informativos sobre como foram meus 2 anos e como, o que você, como alguém que quer ir morar lá, ou alguém que quer fazer um intercâmbio lá, principalmente se for para a escola, quer saber dessas coisas, por favor se inscreva no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os meus primeiros dias, quando eu estava em St. John's, né? Para mim foi assim, no começo tu tava dando as coisas meio errado, como eu falei nos vídeos anteriores. Então assim, eu ia pro lugar, eu ia pra St. John's, eu achei que eu fosse ficar em St. John's. E aí acabou que eu tive que ir pra Corner Brook, ficar em Corner Brook durante o meu intercâmbio, porque a família que ia me receber em St. John's, eles tiveram problemas e não puderam mais ficar comigo. Tiveram problemas pessoais e não quiseram mais ter um estudante internacional. E aí me mudaram para outra cidade e me avisaram. E o que aconteceu? Minha mãe tinha comprado para mim a passagem para St. John's. Então quando eu cheguei no Canadá eu tive que ficar em St. John's. E aí no caso eu fiquei na casa do coordenador. Tinha um dos coordenadores gerais lá, que era um dos responsáveis pelo programa de intercâmbio lá, um canadense. O nome dele era Doug. E aí eu acabei ficando na casa dele, porque eu não tinha outro lugar para ficar e eu cheguei lá. E aí, no caso, eles não tinham feito só comigo, tinham feito isso comigo e com mais 2 outras garotas, uma brasileira e uma mexicana. E aí o que acontece? Acabou que nós 3 ficamos na casa dele. Primeiro chegou eu e uma outra garota, que depois virou minha colega. A gente encontrei com um grupo de intercambistas. Quando eu fui, eu me encontrei com um grupo de intercambistas da empresa, né? Que era responsável pelo meu intercâmbio. Então, assim, a gente se juntou todo mundo em São Paulo, o pessoal do Brasil todo. A gente se encontrou em São Paulo, né? Todos os intercambistas brasileiros, para a gente poder pegar o avião junto que ia pro Canadá. Porque aí tinha um grupo da empresa que era responsável por cuidar da gente, né? Que ia ajudar a gente, tipo, tirar dúvida, mostrar o caminho, mostrar lugares que a gente tinha que ir. E aí eles foram, tipo, acompanhando as pessoas, deixando as pessoas no aeroporto, indicando as pessoas qual o portão que elas tinham que ir, né? Porque cada pessoa ia para um lugar diferente do Canadá. Então, assim, esse grupo de brasileiros que a gente se juntou, todo mundo ficou com a camisa da empresa lá, né? Aí a gente se juntou todo, Toronto. E em Toronto, a pessoa foi se despedindo, porque o maior aeroporto do Canadá, eu acho que fica em Toronto, se não me engano. E aí de Toronto, cada pessoa ia pegar um voo para ir para um lugar diferente do Canadá, né? Cada pessoa estava indo para uma província diferente. E aí essa garota, que depois virou minha colega, que ela foi até para a mesma escola que eu, a gente tinha se encontrado primeiro em São Paulo, só que em São Paulo não tinha falado com ela, mas a gente já estava no mesmo grupo. O meu agente de viagem, ele comentou comigo que tinha uma outra garota também, que estava no mesmo grupo comigo, e que a gente ia pro mesmo lugar. Então ele falou que eu já podia encontrar com ela, até avisar pra ela. A garota nem sabia disso. O cara que falou comigo. Coincidentemente, tinha um grupo bem grande de brasileiros, né, que estavam comigo. E coincidentemente eu tava com um grupinho pequeno, trocando ideia com umas 5, 6 pessoas, por aí. Coincidentemente essa garota tava nesse grupo, cara. Aí eu comentei que uma tal de... Aí eu falei o nome da garota. Eu ia ter que encontrar com ela, que não sei o que. Cara, eu tava falando com a garota. No caso eu tava falando com o grupo, né? Mas ela tava do meu lado, tipo, eu tava aqui, ela tava aqui. Ela falou, calma aí, eu sou essa tal X pessoa. Aí eu falei, você tá sabendo, a gente vai ter que ir junto pra não sei aonde ela. Ninguém me falou nada, eu falei, então tô te avisando. Ela mandou mensagem pra uma pessoa lá e ela falou que depois realmente ia ter que ir. Aí o que acontece? Eu e essa garota, a gente, já que a gente ia ficar junto, né, ia pro mesmo lugar, a gente passou a conversar mais e foi junto pro negócio. Aí a gente pegou o mesmo voo pra ir pra lá. A gente chegou em St. John's, né? Quando a gente desceu de St. John's, tava que era o coordenador. E aí o Doug, né, pegou uma plaquinha pra gente e tipo, botou bem-vindo com a plaquinha. Ele levantou uma plaquinha assim pra gente, escrito bem-vindo, vocês não sei o que. Aí, tipo, tinha bem-vindo meu nome, aí tinha uma plaquinha pra garota também, que não sei o que, ele e a esposa dele estavam lá, eu acho, se não me engano, só ele. E aí ele pegou eu e essa garota, a gente foi pra casa dele. Eu e aquela garota, a gente foi pra casa dele, né? Aí na casa dele, a gente trocou uma ideia com ele, ele perguntou, vocês querem ir embora amanhã?
ou vocês querem esperar a garota mexicana, porque a garota mexicana ela ia vir, tipo, acho que 1 ou 2 dias depois. E ele falou que pra garota mexicana não ir pra casa sozinha, não ir embora sozinha, né, porque a gente ia ter que pegar um ônibus pra poder ir pra Corner Brook, né? Já que a gente, teoricamente, ia ficar em St. John's. Eles pagaram o ônibus pra gente. Aí ele perguntou se a gente queria, sabe, tipo, ficar mais uns dias pra poder esperar a garota. Ele falou que ia agradecer muito se a gente fizesse isso. Aí ele deixou a gente escolher se a gente queria ir antes ou não. Aí eu tinha conversado com a coisa lá, com a garota. E aí eu tinha combinado, tive a brilhante ideia e falei, se a gente vai ficar, eu falei, por que não ficar? Mas eu pensei, pô, se eu quero ficar também, não quero ficar aqui trancado na casa dele o dia inteiro, né? Eu falei, eu quero conhecer, né, Santiago, já tive o trabalho de vir até aqui. E aí, cara, eu conversando com a garota, ela concordou comigo, falou, assim, vamos ficar então pra esperar a garota, a gente vai ser legal, mas é uma pessoa pra conversar. A garota também estuda na mesma escola que a gente, e a gente podia aproveitar e conhecer. Aí o que aconteceu? Essa garota, nós tivemos a sorte do cara ter disponibilidade também. Ele, o Doug, ele pegou o carro dele e a gente foi passeando em St. John's, entendeu? Não deu tempo de fazer muita coisa, a gente ficou 2 dias, eu acho, lá. E no final daquele dia que a gente passeou, foi quando chegou a garota, a mexicana. A gente foi até no aeroporto buscar ela também. E aí, no caso, a gente passou por vários lugares. Tipo, passou por Kirivili, essa foto aí. A gente deu uma volta, foi no Pier. Que aí no Pier a gente tinha ido, pelo que eu me lembro, no dia seguinte, porque a garota já tinha chegado. Aí antes da gente ir embora também, ele também levou a gente pra passear com a garota. Aí a gente foi nesse Pier aí, pá, foto. A gente tirou foto aí, e aí a gente ficou, tipo, deu uma voltinha na areia da cidade, pra casa dele, né, se arrumou. No dia seguinte a gente pegou as coisas e foi embora pra Corner Brook. E aí foi mó complicado, né? Porque aí a gente ficou conversando no ônibus, né? Eu tentando falar. Eu não falava inglês muito bem, então era meio estranho, porque eu tentava conversar com a garota, eu não sabia falar muita coisa. E aí eu tentava usar palavras em espanhol, também não estava sabendo muito espanhol. E aí era difícil me comunicar. Porque eu fiquei tentando. Eu fiquei afim dessa garota mexicana, né? Aí tem uma outra treta pra contar depois, em outro vídeo. E aí, tipo, eu fiquei meio afim dessa garota, então eu falei, pô, tô afim dela, vamos tentar conversar com a garota, né? Tipo, eu sou bem tímido, então, sei lá, às vezes nessas coisas eu não sei muito o que fazer. Mas eu falei, vamos tentar conversar mais com a garota, né? Aí eu fiquei o dia inteiro conversando com a garota mexicana e acabei ignorando aquela minha outra colega, que foi meio vacilo da minha parte, porque a outra garota ela foi uma boa amiga durante o intercâmbio. Aquele dia lá eu, tipo, meio que caguei pra existência dela. Eu fiquei o tempo todo tentando puxar assunto com a garota mexicana. Funcionou, tipo, não funcionou de eu conseguir nada com ela, mas durante aquele dia eu consegui conversar o dia inteiro com ela e a gente tinha feito até uma amizade de maneira até o final do dia. Que não durou muito, né? Outro vídeo isso. Aí o que aconteceu? Eu e essa garota. Eu e essa garota mexicana. Tá, não vou falar dessa garota mexicana agora. Eu vou fazer outro vídeo falando da garota mexicana. Mas aí o que aconteceu? Aí durante o caminho. Lembra que eu falei que teve problema porque a minha host estava no meio do mato e eu achei que eu ia pra cidade? Então, eu não fui pra cidade. Do meio do mato o ônibus parou. Quando para o ônibus, tinha uma mulher no ponto de um dos lugares que o ônibus parando. Aí eu olhei essa mulher, ela tinha a mesma aparência da foto da minha host mother. Ela tava no meio do mato. E aí ela falou, me procurando, e ela subiu, entrou dentro do ônibus e realmente eu não fui pra cidade, eu fui pro meio do mato. E aí depois eu lembrei que o Doug tinha comentado comigo que eu ia pro meio do mato, que a minha host estava acampando. Só que assim, como eu não sabia inglês direito, eu não tinha entendido que ele falou que eu ia pro meio do mato ficar lá com ela. Eu achei que ela só tava no meio do mato, eu não tinha entendido direito o que ele falou. Aí que eu vi que eu fiquei 3, quase 4 dias viajando, tinha ficado 10 horas na porra de um ônibus, eu só queria ter um canto pra eu poder deitar e não fazer porra nenhuma. E não, mano, eu fui pro meio do mato. Aí, né, isso foi horrível, cara, horrível. Tipo assim, na hora, né, porque foi divertido lá no meio do mato, eu falei, acho que em outro vídeo. Depois eu faço um vídeo falando como é que foi o dia do acampamento. Foi muito divertido até. Mas a sensação assim de tipo, nossa, mano, não vou poder descansar, foi horrível, porque eu fui no meio do mato.
lá na casa dela, no meio do mato. A família inteira dela tava lá. Eu só queria ir logo pro lugar que eu ia ficar no intercâmbio, porra. Eu tive que ir pra tanto lugar diferente que não era nem o lugar que eu ia ficar. Eu falei, só quero chegar logo no lugar que eu vou ficar, pra porra de intercâmbio, só quero conhecer a cidade. Tava desesperado pra conhecer, saber o lugar que eu ia morar, que eu ia ficar pelo próximo ano. Mas toda vez que ia chegar, alguém falava, calma aí, não vai. Pra quem assiste anime é igual, tipo, quando você vê o negócio toda semana que tá lançando. Ou pra quem gosta de série, eu não sei como é que é. Pelo menos quem assiste anime vai entender, né? Toda semana lança episódio. Aí você tem aquele ápice assim, que vai ter um episódio foda, o próximo. Aí eles adiam. Você só vê um episódio por semana, quando vai, tipo, tá na melhor parte do anime, os caras adiam pra mais uma semana. E aí você fica, puta que merda, mais uma semana. Foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei desesperado, super estressado, mas não teve jeito. E daí depois as garotas foram pra Cornerbrook normal. Eu passei mais uns 3 dias lá no mato. Depois eu voltei fui pra Cornerbrook. E aí é o assunto dos outros vídeos que eu já postei.